Nesse vídeo eu vou discutir um pouco sobre a questão de que quando o triatlon acaba na vida de um atleta e o porquê que isso acontece aí. Vai ter sempre um motivo que vai fazer aquela troca de chave, não, agora está na hora de eu focar em outra coisa na minha vida pessoal, na minha vida profissional, ou então eu arrumei alguma lesão aqui muito séria que eu não posso mais praticar triatlon, ou então eu enjoei do triatlon, eu só fiz o triatlon para fazer alguma prova ali e não quero mais lidar com isso. Então nesse vídeo eu vou descrever 4 motivos que são os mais comuns que as pessoas param de fazer esse esporte e quais soluções que você pode utilizar em cada uma para ter um relacionamento um pouco melhor com esse esporte, para talvez até se manter aí no seu status de triatleta, mas de uma maneira mais saudável, mais sustentável aí por muito tempo. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco o vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para os 4 motivos principais aí que os atletas eventualmente acreditam que seja a hora de parar de praticar o triatlon, esse esporte aí que a gente ama tanto, que a gente é tanto viciado, mas que chega uma hora aí que rola aquela mudança de chave e fala, eu acho que eu vou dar um tempo aqui nesse triatlon. Inclusive às vezes é uma coisa difícil mentalmente de se adequar, já inclusive aconteceu comigo como triatleta profissional. Inclusive eu uso hoje alguma dessas estratégias que eu vou mencionar aqui para vocês para continuar me sentindo como atleta. Enfim, então eu vou descrever aí esses 4 pontos e espero que ajude aí se você por acaso esteja passando nessa fase de transição ou então venha passar por essa fase. Vamos elaborar então em cada componente aí dessa lista que eu falei, e a primeira que eu acredito que deve acontecer com a maioria dos atletas aí é a questão da falta de tempo do triatlon, né? O triatlon é um esporte aí que demanda muito tempo, aí são 3 modalidades, tem treino de transição, tem deslocamento, então assim é um negócio bastante complicado, principalmente se comparado a outras maneiras aí de você se manter em forma, de você se manter saudável. Mas a gente é muito apaixonado com o esporte, a gente gosta do fator de competição, então o que é minha recomendação? É você focar nas provas da distância e sprint. Na minha opinião profissional, aqui eu que já estou envolvido com esse esporte há décadas aí, eu vejo que hoje a distância do Ironman 70.3 ou então a distância do Ironman Full está meio hypada e o pessoal quase que não respeita muito quem faz as distâncias curtas, sendo que no nível de altíssima performance, no nível profissional, no nível de atletas aí olímpico, as provas curtas são ainda mais competitivas e são ainda mais desafiadoras do que as provas longas, tanto com que os melhores das provas longas são aqueles que vêm das provas curtas. Então eles se desenvolvem ali a questão da habilidade técnica, habilidade física e depois fazem um treinamento específico para as provas longas e acabam em sendo os melhores do mundo. Então quais são os benefícios de você focar nas provas curtas? O principal é que você nem precisa se preocupar aí com o famoso longo, né? Aquele treino de endurance, geralmente no final de semana, o pessoal sai para pedalar, faz aí 2, 3, 4 horas, a mesma coisa com a corrida. O pessoal faz o sprint aí com 1 horinha de treino por dia, talvez aí 6 treinos nas semanas aí de 1 hora, você consegue ser relativamente bastante competitivo. Claro que talvez você não vai ganhar todas as provas aí, não vai ganhar uma prova principalmente de nível nacional ou até estadual, mas você consegue pelo menos ali continuar competindo numa prova regional, você consegue talvez pegar um pódiozinho ali, brincar no esporte e não precisa de se desligar totalmente do esporte. Algumas outras dicas que eu posso dar nessa situação também é ser um pouco mais egoísta com a questão do seu tempo. Então o que isso significa? Eu sugiro a natação, você ainda assim precisa nadar talvez pelo menos ali 1, 2 vezes na semana, então vai depender muito aí do quão trabalho for
dá para você ir treinar natação. A parte do ciclismo, eu recomendo fazer o ciclismo todo ou praticamente todo indoor no seu rolo de treinamento dentro da sua casa, assim você economiza tempo de deslocamento. E a parte da corrida, tenta resolver isso também bem perto da sua casa, sai correndo da sua própria casa se possível. Evite aí treinos em grupos, né, porque além do deslocamento pro local de treino em grupo, tem todo aquele bate-papo antes e depois. Então eu tô considerando aqui que a sua prioridade não é a parte social, mas sim talvez a sua família, você focar no seu trabalho. Então nesse ponto valeria a pena você cortar essa parte do treinamento em grupo. Os aspectos técnicos desses treinos para sprint, você pode considerar duas coisas também. Primeiro, trabalhar uma intensidade um pouco maior do que você já está acostumado, treinando para provas da distância olímpica, então para provas da distância do Ironman 70.3 ou do Full Ironman. Então trabalhe mais intensidade para compensar um pouco ali na queda da carga. E outro componente também seria trabalhar treinos de transição, por exemplo, fazer um treino de natação seguido de uma corrida, ou então um treino de ciclismo seguido de uma corrida, ou então a própria natação depois do ciclismo. Assim você consegue aumentar a frequência de treino de cada modalidade na sua semana, sem precisar fazer todo aquele processo de deslocamento para fazer somente um treino em uma disciplina. Então pode ser que até na sua própria academia você já resolva aí 2, às vezes até as 3 modalidades por vez, porque é importante sim você manter uma alta frequência por modalidade. A minha recomendação seria 2 treinos por modalidade semanais, mas mesmo se você talvez só tenha tempo para treinar ali 4 vezes na semana, você consegue mesmo assim atingir esse objetivo se você utilizar esses treinos combinados aí. O próximo motivo aí seria uma questão de lesão, né? Pela minha experiência, as lesões vindo de dentro do esporte, porque eu falo dentro do esporte, porque várias lesões acabam que ela vem de fora do esporte. Às vezes vai inventar de fazer alguma outra atividade física, ou então até um movimento da rotina do dia a dia, que pode lhe dar uma lesão que vai te atrapalhar aí no esporte. Mas considerando que a lesão vem de dentro do esporte, geralmente vem na modalidade da corrida. Então nesse caso, o que eu recomendaria você fazer seria focar mais na modalidade da natação, considerando que você tem tempo disponível aí. Inclusive talvez procure aí competir algumas provas de travessia, assim você pode se manter motivado, porque você sabe que você vai ter uma competição, você vai ter um evento, então você mantém aquele propósito de acordar, estar sempre tentando melhorar, porque isso é uma coisa que a grande maioria dos atletas costumam relatar, que eles sentem muita falta de não ter aquele propósito relacionado ao esporte todo dia ali na sua vida. Então você fazendo esse downgrade de um triatleta para competir somente uma modalidade aí, no caso uma modalidade que não te dê lesão, isso vai te ajudar bastante também. E dependendo do seu problema aí, aqui eu falei de lesão, mas talvez é um problema de saúde, alguma coisa diferente, talvez uma coisa hormonal, então uma coisa um pouco mais séria. Nesse caso, procure focar aí em zerar todos esses problemas, resolver todos esses problemas com acompanhamento médico e faça atividades que o médico te liberar, te recomendar, mas procure se manter ativo, porque você vai perceber que se por acaso você desanimar, jogar a toalha, vai ser muito difícil você voltar à sua forma física anterior se você ficar totalmente parado. É claro que isso depende um pouco ali do seu histórico, da sua idade, mas tente sempre se manter ativo de qualquer maneira e tentar manter um certo nível de motivação, mesmo que você precise parar ali de competir as provas de triatlon durante algum tempo. Os próximos 2 motivos aí é a questão do burnout, né? O burnout é aquele termo de inglês da psicologia, quando você já não aguenta mais, já está cansado, já enjoou daquele assunto, daquela atividade física. E lembrando aí que o burnout pode ser um burnout mental ou então um burnout físico. Eu vou inclusive separar esses dois aqui, porque alguns atletas ele tem o burnout físico, mas ele mentalmente ele está motivado a continuar, e às vezes acontece o contrário também, que é que eu vou começar. O atleta está saudável para continuar fazendo triatlon, mas ele tem um burnout mental, ele não consegue ali mais sair para treinar com aquela mesma vontade, com aquela mesma paixão. Então o que eu recomendo nesse caso do burnout mental? O primeiro passo é tentar se desligar o máximo possível de tudo que esteja relacionado ao triatlon, a não ser os seus próprios treinos de triatlon. Isso inclusive vale aqui pro meu canal do YouTube. Tenta aí não acessar nada, para de seguir todos os influencers de triatlon aí, lhe dê um descanso mental do triatlon para que você tenha esse mínimo de informação possível. Lembrando inclusive que burnout mental pode acontecer em modalidades muito mais tranquilas, como pescaria, por causas neurais. Então se você ficar dando muito estímulo mental naquela mesma atividade, você pode chegar a ter esse burnout mental. Então primeiro passo, tente se desligar o máximo possível mentalmente do esporte do triatlon. Procure também mudar um pouco a cara dos seus treinamentos, se possível treinar
muito na natureza, voltar um pouco naquela questão mais de eu faço o esporte por questões de saúde, por questões de bem-estar e um pouco menos daquela pressão de questão da performance. Pode ser que num período curto ali você vai perder um pouquinho de performance com isso, mas no longo prazo você vai recarregar suas baterias mentais aí, vai conseguir voltar a treinar com mais vontade. E procure sempre também treinar com amigos aí, ou então às vezes tente fazer parte de um grupo de triatlo, uma assessoria de triatlo aí perto de você. Aquilo vai facilitar um pouco para que você treine com uma intensidade um pouco maior, sem que você tenha aquele desgaste mental de impor o seu próprio ritmo. Então, inclusive, não recomendo que você treine com muita intensidade nesse período em que você está tratando esse burnout mental, mas quando fizer, use o grupo, use o ambiente que está à sua volta para naturalmente te deixar treinar em uma intensidade um pouco maior. E o último motivo aí é o burnout físico. Inclusive vai ter algumas associações com o burnout mental. Uma dessas associações é a questão de primeiro tentar se desligar um pouco aí do que tudo que seja relacionado ao triatlo, e a segunda, procure treinar com seus amigos, porque aquilo vai mudar um pouco a cara de treino, principalmente com seus amigos que são mais sociais e menos performance em relação ao treino. Então talvez aqueles colegas ali da sua assessoria, aqueles seus amigos que gostam do esporte, mas são, entre aspas, aí, muito mais devagar que você, talvez seja uma hora de você passar um tempo ali rodando com eles, para você diminuir um pouco a carga do seu treinamento e para que você consiga dar um reset aí na sua forma física, sair desse burnout físico, e depois você pode voltar aí com mais intensidade à medida que você achar que for adequado você treinar com mais intensidade para os seus eventos. E além disso, claro, também tentar procurar qual que é o problema raiz aí do seu burnout físico. Então procure um médico especialista e veja se tem algum problema hormonal, veja qual parte da sua saúde foi afetada por esse burnout físico, ou então converse com seu treinador e tente entender o que aconteceu, por que você está tendo talvez essa fadiga crônica. Talvez um nutricionista também seja a resposta. Então vai requer um pouco aí de investigação da sua parte, conversar com talvez alguns profissionais de diversas áreas para que você consiga entender aí, pelo menos ter alguma pista do que está acontecendo, que você está ali fisicamente muito fadigado, não consegue ali render mais nos treinos, não tem mais motivação de sair para treinar forte, mais na parte física do que a parte mental. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu gostaria de saber aqui a sua experiência sobre esse assunto. Primeiro, se você chegou a parar de fazer triatlon, às vezes você está tendo um break do triatlon aqui nesse momento, divide aqui nos comentários desse vídeo qual foi sua experiência, o que você está fazendo, ou então o que você fez para resolver esse problema. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.